Homofobia. Afinal, o que é a homofobia? Bom, basicamente é uma vontade de um grupo de querer moldar ou ditar os comportamentos de uma determinada comunidade ou de um determinado grupo também. E isso leva ao questionamento sobre o que realmente seria importante, né, e o que realmente agregaria na sociedade. O que eu vou falar aqui é basicamente um conhecimento empírico, mas também olhar para o óbvio, baseado na sociedade mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, claro que tem coisas que muitos têm a concepção de que é ruim e muitos têm a concepção de que é uma coisa boa, dependendo da situação. Então isso varia e talvez sejam pensamentos que sejam moldados por determinadas religiões, determinados comportamentos, determinadas criações, mas isso também leva a questionar o que realmente é certo. Será que tem um certo absoluto? Claro que tem esse tipo de questionamento, mas o que acontece quando a gente olha por uma visão geral, né? Enfim, o assunto do vídeo é homofobia, mas o que eu estou tentando dizer é que nunca todo mundo vai pensar igual. E isso eu falo até não favorecendo lado algum, porque sempre vão ter pontos de vista diferentes. Só que quando a gente para analisar sobre a evolução, qual lado seria mais promissor? Olhando para a realidade mesmo. Esse vídeo aqui pode ser só mais um posicionamento político ou alguma outra coisa, mas será que querer moldar os comportamentos de um determinado grupo é uma coisa realmente promissora? Né? Apesar de religião, apesar de outras coisas, porque, por exemplo, falando exclusivamente da homofobia, isso é levado por vários elementos. Esse pensamento é construído por vários elementos, por religião, criação, história, mas isso realmente é uma coisa boa? Porque as pessoas elas estão muito por dentro desse pensamento e elas têm isso como verdade, isso como uma coisa que é talvez repugnável, uma coisa errada baseado na visão da Bíblia, né, que já é muito antiga e também tem conceitos muito ultrapassados, porém, de certa forma, as pessoas só olham o que elas querem ver em determinadas situações e o que convém, porque é isso que acontece. Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes não, na maioria das vezes. São poucos que seguem a palavra falando sobre a questão de religião, são poucos que seguem os ensinamentos da Bíblia a olho nu, né? Então, tem muita hipocrisia também. Mas, claro, tem esse lado da sociedade e também serve do mesmo. Isso, na minha concepção, não vai mudar tão cedo. Porém, coloquemos na balança. Um lado tenta moldar os comportamentos do outro por questões de religião, por não achar que é certo, por achar que é algo impuro, né, de certa forma, baseados nos ensinamentos de algum lugar, achar que é um mau exemplo, achar que é algo pecaminoso, e outro lado vive, né? Vive da forma que se sente, vive da forma que se identifica, vive da forma vive de uma forma compatível com o espírito, de certa forma, falando de uma forma mais poética. E é um lado que eu particularmente não sei dizer se eu tenho uma visão doutrinada, né, que muitas pessoas podem falar, mas é uma visão muito mais individual. E tudo que eu vejo que de certa forma afeta um grupo ou outro que não seja desse, é mais uma questão de levar pro lado pessoal, né? Porque o que acontece? Quando uma pessoa é forte o suficiente para ser quem ela é, incomoda
um certo grupo, incomoda uma certa parte da sociedade. E muitos se sentem no direito de achar que eles têm direito sobre o espaço do outro. Então, eu acho muito complicado tentar olhar por essa visão. E é o que me leva a questionar. Não é óbvio que essa visão fechada, essa visão conservadora, de certa forma, né? Apesar que eu acho que o conservadorismo ele tem várias camadas, assim como qualquer assunto político. Mas, por exemplo, se alguém quer ser conservador, não há problema nenhum em ser, porém, o que complica são as pessoas que complicam, né, de certa forma, a convivência em si, em sociedade. Então, por exemplo, quando uma pessoa é conservadora e quer que todo mundo seja, porque isso é baseado na visão de um certo ensinamento. Só que a sociedade sempre foi e sempre vai ser construída por camadas. A sociedade é feita de camadas e nenhum político, nenhuma era política, nenhum regime político, nem ditadura militar, nem não sei o que mais, pode ditar os comportamentos de uma sociedade para que todos ajam de uma certa forma. Pode ter alguma medida mais radical, como já teve em vários momentos da história, tipo a gente falando de escravidão, ditadura militar, cruzadas, né? Mas isso nunca vai mudar. E eu não estou falando como se fosse uma coisa errada, porque se a gente for falar de religião, existem várias religiões, existem vários ensinamentos que as pessoas elas podem ter, porém em determinados grupos, em determinados locais do país, do mundo, algumas religiões elas são mais famosas que outras. E não é só a religião, também tem um conceito histórico por trás daquilo. Só que existem, né? Isso leva uma reflexão, porque faz a gente pensar. Existem várias verdades. Então eu não sinto que alguém tenha o direito de tomar uma verdade para si e resolver se empossar daquela certa orientação e se achar superior às outras pessoas. Então, a religião não é errado. Nenhum tipo de religião é errado. O problema é na interpretação que cada um faz sobre determinado ensinamento. Eu falo sempre que, assim, falando da Bíblia com todo respeito, porque é uma religião que eu admiro, né, baseado nos conceitos de pessoas que eu admiro, mas quando a gente fala de religião, da Bíblia, por exemplo, só tem um texto escrito, mas tem milhões de interpretações diferentes. Então cada um escolhe como agir, baseado até na própria religião, porque a própria religião do cristianismo, né, que no caso é a religião que eu estou falando, porque é a religião que tem mais peso no Brasil e no mundo também, quando a gente fala sobre, tem várias interpretações diferentes. Um texto tem milhões de interpretações diferentes. Então a pessoa, ela escolhe como ela vai agir, porque ela se sente no direito e ela sente que ela está certa. Mas o que é a verdade de fato? No que a gente tem que acreditar quando a gente fala sobre isso? Será que esse é realmente o caminho? Só uma reflexão mesmo realista do que poderia acontecer, do que pode acontecer, baseado nessa visão extremista, que é isso que eu quero falar, que tudo envolve a homofobia. A religião, ensinamentos preconceituosos. Às vezes nem é isso, mas como a pessoa se entende, ela cresce e ela acha que isso é repugnante de alguma forma e acaba reproduzindo esse tipo de comportamento. Mas isso realmente é a evolução? É realmente um pensamento legítimo? Apesar de eu achar que não vai ter um fim muito cedo, mas será que se não tivesse, as coisas melhorariam muito? No geral, relacionado a isso, relacionado à convivência. Porque tudo é baseado
em um preconceito, em um achismo, que pode ter várias interpretações. Então, o que é verdade, eu acredito que a pessoa escolhe ver o que é a verdade. Porém, eu acho que seria importante para esse tipo de sociedade, esse tipo de grupo, que olhassem, acima de tudo, acima das próprias crenças, a humanidade como um todo. Porque os dados, eles são sempre os mesmos, né? Basta a pessoa pesquisar como é sofrido, o tanto de dor que é causado em pessoas como eu, em pessoas que são LGBTs. Basta um pingo de cuidado para entender que a situação ela é muito mais grave do que parece. Porque parece que é só uma zoeira, é só a minha opinião, como muitos falam, né, quando reproduzem comportamentos homofóbicos, mas isso tem um requinte muito mais maldoso do que parece. Então é importante ter cuidado. Isso é o que eu acho. Porém, eu também sou uma pessoa realista. Eu sei que isso não vai acabar nem tão cedo. Eu sei que os preconceitos eles vão continuar porque existem pessoas que se sentem no direito de ter esse tipo de comportamento. E isso não vai mudar com eu falando, com políticos, né, que defendem a causa, falando sobre esse tipo de assunto. Isso pode ser amenizado, baseado na história, baseado nos regulamentos políticos. Mas é importante falar sobre isso, porque não é possível que esse tipo de comportamento poderia ajudar a sociedade de alguma forma, porque a sociedade sempre foi diversa e sempre vai ser. Não adianta combater isso. Então, é basicamente isso que eu acho. E eu espero que eu tenha conseguido repassar o que eu queria. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo e compartilha, dá like e se inscreve no meu canal se você sentiu que entendeu alguma coisa baseado no que eu sei mesmo, né? Enfim, é isso, muito obrigado e boa sorte a todos que estiverem passando por algo parecido, boa sorte nessa jornada. Caso não seja uma fase tão boa, né, eu desejo sorte, desejo força a todos. Eu sei que não é fácil, né, mas eu espero que todos nós consigamos um espaço digno na sociedade um dia, sem todo esse tipo de pressão, sem todo esse tipo de angústia que ninguém deveria passar. Então é isso. Beijão.